O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos radiovintes, a Igreja reserva a data de hoje no seu calendário litúrgico para a celebração da comemoração de todos os fiéis defuntos. A Igreja, ela possui uma tríplice dimensão. A dimensão militante, que somos nós, os vivos, que aguardamos a morte. A dimensão padecente, que é o estágio de purificação das almas no purgatório. E a dimensão triunfante, os anjos e os santos, que já adoram face a face a Deus. A liturgia da missa contempla a Igreja no seu todo, na sua comunhão com os santos. Hoje, nós nos recolhemos em oração pelos filhos da Igreja que já partiram desta vida. Para os cristãos não se trata de um simples dia de saudade, mas de oração pelos fiéis que Cristo já acolheu, que já partiram para a casa do Pai, na firme esperança da ressurreição, que é o fundamento da nossa fé. Vem à nossa mente e ao nosso coração tantas perguntas. O que é a morte? O que é a vida que termina com a morte? O que há após a morte? São interrogações, perguntas que devemos responder à luz
da nossa fé no ressuscitado. Num mundo que já não crê e não tem quase nada a dizer sobre a vida e sobre a morte, a palavra de Deus nos ilumina. 1 Tessalonicenses 4,13, o apóstolo diz o seguinte: não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. E nós vivemos uma sociedade que não tem mais a esperança cristã. Coloca-se a esperança nas coisas passageiras, naquilo que agrada os sentidos. O cristão, ao contrário, não pode encarar a morte como os pagãos. O pagão não tem esperança. O pagão agoniza com a morte. Alguns até pedem para serem mortos pela ciência, a eutanásia. Eu me lembro uma vez visitando um doente muito grave, já idoso, e ele me pediu que o matasse. Eu quero que alguém me mate, padre, faça essa caridade. É um pagão. Não pude nem dar os sacramentos, porque uma pessoa que não tem esperança, a esperança é uma virtude grande. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais. Nós temos esperança, por isso estamos aqui. Quantos que aproveitam o dia de hoje para beberem, para ir para as suas chácaras, para o lago, para a praia, para ter um dia de descanso na carne, com bebidas, longe de Deus, sem ao menos pensar nos novíssimos, que é o final da nossa existência. Nós temos esperança porque Jesus nos chama. É Ele que disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Cristo nos chama a esse ato de ressurreição com Ele. Pensemos em alguns pontos, certezas fundamentais sobre a nossa fé católica cristã. Primeiro, Deus é vida, é fonte de vida, é o vivificante, criou tudo para a vida. Ele não é o autor da morte, não entende nada de morte, não tem parte com a morte. Sabedoria, capítulo 1. Pelo contrário, a morte é a separação do Deus vivo, como as trevas são a separação da luz do sol. No capítulo 2 da sabedoria nós lemos: Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi a inveja do diabo que fez com que a morte entrasse no mundo. E nós a experimentamos em razão desta realidade. Deus pensou para nós somente o bem e a felicidade. Uma felicidade com Ele, porque a felicidade nesse mundo ela é pequena, é curtinha. Isso é a vida. O homem, ao fechar-se desde o princípio para o Deus da vida, desarrumou-se, desaprumou-se e passou a experimentar sua vida como uma morte. Desequilíbrio, dor, egoísmo, solidão, medo, doença, falta de sentido e finalmente a morte física. O salário do nosso pecado foi uma situação de morte, de infelicidade, de incoerência e tristeza, que culmina com a morte física. Basta olhar o mundo ao nosso redor. Tudo
cheira a morte. Segundo, isso não significa que não tivemos pecados. Viveríamos aqui para sempre se não fosse o pecado. Deus não nos criou para vivermos aqui indeterminadamente. O Eclesiástico, no capítulo 17, nos ensina: o Senhor tirou o homem da terra e a ela faz voltar novamente. Deu aos homens número preciso de dias e tempo determinado. E a gente lembra isso na Quaresma, na quarta-feira de cinzas, quando a Santa Igreja, na sua piedosa liturgia, nos ensina: lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó hás de voltar. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. Deus nos deu um número preciso de dias, um tempo de vida neste mundo. Mas uma coisa é certa: sem o pecado, vivendo na amizade com Ele e na harmonia com os outros e o mundo, nossa morte não teria o gosto amargo de morte. Para o cristão é assim. Para o pagão é morte mesmo, mas para o cristão não. Se hoje a morte tem um aspecto trágico, é porque está ligada ao pecado, ao nosso afastamento de Deus. Por isso a morte nos mete medo, e muitas vezes é sentida como uma ameaça de cair-se no nada. Ponto 3. Mas Deus não nos abandonou à morte. Ele nos enviou seu Filho Jesus, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, viveu nossa vida mortal, de incertezas, de tristezas, de angústia, de morte, morrendo de nossa morte. Ele foi ressuscitado pelo Pai, na força do Espírito Santo. E aqui nós temos que glorificar a Deus por esse grande mistério. Deus quis sentir conosco, através de Jesus, a nossa realidade. Ele se encarna na nossa realidade, em tudo igual a nós, menos o pecado, para a partir da nossa existência mortal dolorosa, pudesse nos dar a ressurreição no Espírito Santo. Morrendo da nossa morte, Jesus nos deu a possibilidade e a graça de morrer com Ele, e com Ele ressuscitar da morte. João 11, 25, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Desde o batismo, e aqui nós olhamos a pia batismal e lembramos desse grande mistério, unidos a Cristo morto e ressuscitado, alimentados pelo seu corpo e pelo seu sangue na Eucaristia, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Romanos 8, que é um texto que a gente canta às vezes nos velórios. Esta, meus irmãos, é a nossa esperança: vivermos unidos a Cristo, já agora e após a nossa morte. Ressuscitar nele e com ele, nele e como ele. Como o Senhor foi glorificado no seu corpo e na sua alma pela potência do Espírito Santo, assim também nós seremos glorificados. Logo após a nossa morte, na nossa alma, nunca mais sentiremos o medo, a tristeza, a dor, o pranto. E no fim dos tempos, também no nosso corpo mortal, seremos glorificados.
Esse corpo nosso que vai à terra é uma matéria, e essa matéria, na ressurreição final, será glorificada. Nós passaremos por 2 julgamentos. O julgamento pessoal, que ocorre na hora da morte. Momento bonito para os que são justos. Muito lindo. Em que você vai contemplar no Espírito o rosto de Cristo, que vai te chamar: vinde, a glória do Pai. Mesmo aqueles que passarão pelo purgatório receberão a face de Cristo, porque o purgatório, meus irmãos, só tem uma porta de saída, de entrada e de saída. Você entra e a saída é para o céu. O purgatório é um inferno de esperança, porque é a purificação das nossas culpas. Mas de lá sairemos para a glória de Deus. Que coisa bonita. São Paulo nos ensina no capítulo 15 da 1 Coríntios, um capítulo lindíssimo sobre a ressurreição. Semeado corruptível, ressuscitará corpo incorruptível. Semeado desprezível, ressuscitará reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado psíquico, ressuscitará corpo espiritual. Na nossa ressurreição, aí já é o 2º julgamento, quando da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a matéria do nosso corpo será glorificada e unida à nossa alma. E teremos naquele momento a ressurreição também dos condenados. E então escutaremos aquela palavra tremenda do capítulo 25 de Mateus, que nós vamos escutar no dia 26 deste mês, na solenidade de Cristo Rei. Vinde, benditos do meu Pai, afastai-vos, malditos do meu Pai. Aí é a sentença eterna do inferno e a sentença eterna da nossa glorificação com Deus. Sermos glorificados significa entrar nessa plenitude, nesta alegria eterna com Deus, com os santos e com Nossa Senhora. Isto para nós é o eterno paraíso, o céu, o estar para sempre com Deus. Meus queridos irmãos, vamos rezar hoje pelos nossos queridos entes, amigos, familiares que já morreram. Rezemos por todos os fiéis que já partiram para o Cristo, que recebam o perdão de seus pecados e entrem na plenitude de Deus. A Sagrada Escritura diz que, segundo Macabeus 12:46, é um santo e piedoso pensamento rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Basta esta passagem para justificar o purgatório, o momento da purificação. Não deixe de rezar no cemitério hoje, no cruzeiro, uma oração pelas almas esquecidas e não lembradas. Tem pessoa que morre, nunca recebe uma Ave Maria, um glória ao Pai, pela redenção da sua alma. Que nosso carinho e nossa saudade sejam acompanhados pela nossa piedosa oração, oração de sufrágio pelas almas dos fiéis defuntos, cheia de esperança na ressurreição. Mas pensemos também na nossa vida,
no destino que estamos dando à nossa existência, pois nosso encontro com o Senhor é preparado dia a dia da nossa vida, nos pequenos momentos de nosso caminho neste mundo. Eu vi um pai ali que levantava a criança. Que coisa bonita. Certamente chegará o dia que esta criança adulta que vai levantar esse pai doente, idoso, que carece do amor dos filhos. É nisso que nós nos santificamos. No dia a dia, lá em cima do trator, da colheitadeira, lá no escritório, lá no hospital trabalhando com os doentes, na escola como professor, como servidor, nos diversos serviços, a dona de casa cuidando da sua casa, zelando dos seus filhos, ensinando as coisas de Deus para eles. É aí, no dia a dia, também nas nossas gimuras, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas solidões que batem no coração de todos nós, é aí que nós vamos nos preparando, no dia a dia, a nossa morte com esses momentos belos da vida. São Bernardo de Claraval, século XII, afirmava que nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Olha que beleza. Quando nós plantamos uma semente de girassol, nós já ficamos sonhando com aquela planta bonita que dá aquela flor tão majestosa. Quando pensamos na nossa vida, nós queremos ser esta semente que será devolvida ao chão, o nosso corpo, para que um dia esse corpo glorioso, unido à nossa alma, possa se tornar a beleza do amor de Deus no céu. Pois bem, meus irmãos, estejamos atentos para viver de tal modo que a nossa vida seja permanentemente uma amizade com Deus. Amizade que começa aqui e se consumará na glória eterna. Voltemos neste momento o nosso olhar e o nosso pensamento para Jesus, o Cristo, vencedor da morte. As palavras do prefácio da missa de hoje são tão consoladoras. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Que oração belíssima. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Que o Senhor realize a nossa esperança e que nós vivamos de tal modo que sejamos dignos dela. Que a Imaculada conosco reze hoje, ela que já está na glória, pois preservada do pecado mereceu esta graça. E que todos nós possamos hoje, lembrando os nossos falecidos, rezar: descanso eterno, dai-lhe, Senhor, da luz perpétua o resplendor, que suas almas descansem em paz, assim seja. Amém. Amém.